E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Lotecalogia. Esse é o segundo vídeo sobre o concurso 1110. E antes de eu falar aqui da grade da Loteca, eu queria deixar um agradecimento aí a todo mundo que se inscreveu no canal. Essa semana passamos aí dos 2.000 inscritos e sinceramente eu não esperava que tantas pessoas iam se inscrever assim. E pra mim, sinceramente, é muito emocionante ver todo dia um inscrito, 2, 3, a gente vai ali de pouquinho em pouquinho. E quando vai passando essas marcas, né, de 500, 1.000, 1.500, 2.000, não dá pra acreditar que vocês realmente estão gostando do vídeo, porque eu faço como se fosse pra mim. E é muito legal ver que outras pessoas também tá gostando do conteúdo. Nesses momentos é bom não colocar a cara feia aqui, porque vocês estariam vendo meu olho cheio d'água. Mas é sério mesmo, é muito emocionante. Agradeço a todo mundo e sempre deixem aberto aí, se vocês tiverem críticas, pode falar, fica à vontade. A intenção do canal aqui é sempre melhorar, buscar mais informações. Eu sei que tem muita gente aí falando da letra, que a letra, principalmente do lado esquerdo, se eu não me engano, acho que é o lado que fica a grade, tem alguns comentários que as pessoas não estão conseguindo enxergar, mas tenta isso, eu já coloquei nos comentários. Todos os vídeos eu tô subindo com a qualidade em HD. Se você não mudar a configuração, o YouTube começa a rodar o vídeo na configuração que a sua internet aguenta. Então, se você achar que a imagem tá ruim, que as letras estão embaçadas, faz isso, coloca na Full HD 1920 por 1080 e sempre assiste com o celular deitado, né? Que aí a letra vai ficar maior e vai ficar bem mais nítido. Umas 4, 5 pessoas falaram isso, eu pedi pra fazer esse negócio da qualidade do vídeo, só que não me retornaram pra saber se melhorou. Então eu fico sem saber se é isso ou não. Mas eu vou tentar melhorar, vou tentar deixar essas letras maiores. Logo aí tem mudanças para os próximos vídeos. Bom, pessoal, já enrolei bastante aqui, tomei muito tempo de vocês. Vamos falar aí da Loteca 1110. Grade, eu acredito que tá mais complicada que a 1109. Já começa com esse jogão aí, Palmeiras e Flamengo. Um dos melhores jogos aí do campeonato. E para esse primeiro vídeo aqui, o que eu trago de informação é que o resultado mais comum desse confronto entre Palmeiras e Flamengo é o 1-1. 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 19 encontros, o Palmeiras jogando em casa ganhou 6 vezes, houve 7 empates e o Flamengo ganhou 6 vezes, hein? Muito equilíbrio aí nesse confronto, principalmente nos últimos anos, né? Nos últimos 41 confrontos, o Palmeiras ganhou 13 vezes, houve 15 empates e o Flamengo ganhou 13. Os números de aposta para esse jogo tá 2,25 para o Palmeiras, 3,20 para o empate e 3,10 para o Flamengo. A porcentagem para esse jogo, 41% para o Palmeiras, 29% para o empate, 30% para o Flamengo. Nesse segundo vídeo, como é de praxe, tô indo de 3 duplos. Olha, teve um momento aqui que eu tava criando o vídeo, eu já tinha colocado 4 duplos e queria colocar mais um ainda. Tá difícil, viu? Mas essa grade aqui eu tô colocando 3 duplos e pra essa primeira partida aqui já tô usando um deles, né? Clássico muito difícil. Os dois times aí, com certeza, aí um dos melhores elencos aí do Brasil. Um jogo muito bom de se assistir aí no domingo, nessa Loteca 1110. E lá na aba comunidade eu deixei uma enquete sobre justamente esse jogo, Palmeiras e Flamengo. Se você tem o seu palpite, quiser palpitar lá quem é que vence, se vai dar empate, se vai dar Flamengo, se vai dar Palmeiras, tem uma enquete lá rolando, tá bem disputada, hein? Agora nesse jogo aqui eu tô indo de Palmeiras e Flamengo. Pelo que vem apresentando as duas equipes aí, acredito que não haverá empates. São dois times aí que estão partindo para cima mesmo. E na minha opinião, aqui no meu palpite, eu tô acreditando que um time vai sair vencedor. Jogo 2, Chapecoense e Ituano. Começo aí do Campeonato Brasileiro Série B. Na temporada passada, a Chapecoense jogando em casa ganhou de 1-0. E no jogo da volta, um empate em 0-0 na casa do Ituano. O Ituano tá vindo de uma sequência aí de 4 jogos consecutivos perdendo. O Ituano não ganhou seus últimos 11 jogos e o Ituano não ganhou nenhum dos seus últimos 13 jogos jogando fora. Então uma sequência bem ruim aí do Ituano. Não joga aí desde o Campeonato Paulista, se eu não me engano o último jogo foi contra o São Paulo, uma derrota. E agora já começa o Campeonato Brasileiro Série B com essa pedreira que é o Chapecoense fora de casa. Os números de aposta para essa partida tá assim: 2,05 para a Chapecoense, 3,25 para o empate e 4,0 para o Ituano. A porcentagem do jogo, 47% para a Chapecoense, 29% para o empate e 24% para o Ituano. Olhando esse histórico aqui e vendo, né, como foi os dois times aí nos regionais, os números estão dando muita vantagem aí para a Chapecoense também. E ainda a Chapecoense tem a vantagem de estar jogando em casa. E por esse motivo eu tô indo seco na Chapecoense. Lembrando
Lembrando, né, que a primeira rodada de Brasileirão é complicada, a gente não tem como saber como estão os times, como é que foram os treinamentos, então tentar se basear pelos números, né? Jogo 3, Fluminense e Vasco, clássico carioca. O resultado mais comum quando essas duas equipes se enfrentam é um 1-1. 15 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 29 encontros, o Fluminense jogando em casa ganhou 7 vezes, houve 11 empates e o Vasco ganhou 11 vezes, hein? A vantagem aí está para o Vasco. A diferença de gols está 32-30, bem equilibrado, 32-30 a favor do Vasco. Durante os últimos 60 jogos, o Fluminense ganhou 13, houve 24 empates e o Vasco da Gama ganhou 23. A última vitória como visitante do Vasco foi em 2018. As odds para essa partida tá assim: 1.90 para o Fluminense, 3.50 para o empate e 4.0 para o Vasco. A porcentagem do jogo, 50% para o Fluminense, 27% para o empate e 23% para o Vasco. O Vasco jogou contra o Bragantino, até que não jogou mal. Eu senti falta do Payet. Ele continua em tratamento aí devido a uma lesão. Pode ser que jogue, ainda não é uma notícia confirmada. Com certeza o Vasco vai deixar para avisar em cima da partida. Mas o time do Vasco com o Payet é outra coisa, né? Para essa partida aqui, cabe um triplo tranquilo, até mesmo duplo, né? O Fluminense tá tentando também se encontrar aí no começo desse ano aí na temporada. E aqui é um clássico, né? Não tem muito o que fazer. Para essa partida aqui, eu tô indo seco no empate entre eles. Mas se fosse para jogar um duplo, eu colocaria Fluminense e empate. Mas eu tô deixando o meu duplo para partidas mais complicadas. Jogo 4, Santos e Paysandu. Nos últimos 7 jogos, o Santos ganhou 6 vezes, houve um empate e o Paysandu não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols é enorme, né? 21-5 a favor do Santos. Em casa, o Santos ganhou 5 partidas consecutivas. Já o Paysandu não perdeu nenhum dos seus últimos 7 jogos. E contra o Santos, o Paysandu não ganhou nenhum dos seus últimos 4 jogos. Informações aqui bem mais a favor do Santos, né? Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.33 para o Santos, 5.0 para o empate e 7.50 para o Paysandu. A porcentagem para a partida, 69% para o Santos, 18% para o empate, 13% para o Paysandu. Os dois times aí fizeram belos regionais. O Santos, pelo que demonstrou no Campeonato Paulista aí, tem tudo para subir se continuar, né, apresentando esse futebol. É um time completamente diferente aí do ano passado. Paysandu também tá vindo de ótimos jogos aí, time muito forte do norte. É aquela coisa, né? Primeira rodada do Brasileirão, tudo em aberto, mas para essa partida aqui eu tô indo seco na vitória do Santos. Os números de apostas e a porcentagem, né, tá muito a favor do Santos. E fora que o Santos também vai estar jogando na sua casa, né? Então vamos seguir esses números. Jogo 5, Amazonas e Sport. O Sport já faz 11 partidas que não perde. Jogando fora de casa já são 5 partidas que não perde. Já o Amazonas, nos seus últimos 9 jogos, pelo menos um gol ele consegue marcar. E de informação relevante aí para a Loteca, é isso que temos para hoje. Os números de aposta aqui tá assim: 2.87 para o Amazonas, 3.20 para o empate e 2.50 para o Sport. A porcentagem do jogo, 33% para o Amazonas, 29% para o empate, 38% aí para o Sport. Essa aqui é uma das partidas mais equilibradas dessa grade. O Amazonas é um time que subiu agora da Série B, fez uma excelente campanha aí na Série C, é um time que surpreendeu muita gente e eu tô acreditando que o Amazonas vai bem nesse Campeonato Brasileiro Série B. Mas para essa primeira partida aqui, tô usando mais um dos meus duplos, tô acreditando aí na tradição do Sport. Primeiro jogo, tá com uma sequência muito boa aí de partidas não perdidas, né? Então eu vou de empate e vitória do Sport. Jogo 6, Ceará e Goiás. O que eu trago de informação aqui, que jogando em casa são 7 jogos contra o Goiás. O Ceará ganhou uma vez, houve 4 empates e o Goiás ganhou 2 vezes, hein? Uma campanha bem ruim contra o Goiás em casa, hein? A diferença de gols equilibrado 9-8 a favor do Goiás. No geral são 14 jogos entre eles. O Ceará ganhou 2 vezes, houve 8 empates e o Goiás ganhou 4 vezes. A diferença de gols 14-14, totalmente empatado. A última vitória do Ceará em casa contra o Goiás foi em 2016. Uma informação aqui que não é nada boa para o Ceará, né? Jogando em casa não consegue vencer o Goiás. De informação relevante é isso. Aqui nas odds para essa partida tá assim: 2
2,20 para o Ceará, 3,20 para o empate, 3,50 para o Goiás. A porcentagem do jogo, 43% para o Ceará, 30% para o empate, 27% para o Goiás. Mesmo o histórico aqui não tá tão a favor assim do Ceará, eu tô indo seco na vitória do Ceará. É o campeão pernambucano, fez um bom campeonato pernambucano aí. Vai pegar essa pedreira que é o Goiás. Time muito tradicional, tem tudo também para fazer um bom campeonato. Mas vamos ver se os números aqui e o mando de campo vai ajudar o Ceará nessa primeira rodada. Jogo 7, Grêmio e Cuiabá. Nos últimos 6 jogos, o Grêmio ganhou 5 vezes, houve um empate e o Cuiabá não ganhou nenhuma vez. A diferença de gols está 11-4 a favor do Grêmio. Na temporada passada, o Grêmio ganhou os 2 jogos, 2-0 em casa e 2-1 como visitante na casa do Cuiabá. Essa informação aqui tá falando que o Cuiabá não perdeu nenhum dos seus últimos 21 jogos, porém, ela tá um pouco atrasada. O Cuiabá perdeu, né, de 4-0 fora de casa para o Atlético Paranaense. Essa próxima informação também, uma sequência quebrada, né? Tava vindo de 9 vitórias como visitante, acabou perdendo para o Atlético Paranaense. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1,66 para o Grêmio, 3,50 para o empate, 5,75 para o Cuiabá. A porcentagem da partida, 57% para o Grêmio, 27% para o empate, 16% para o Cuiabá. Cuiabá é um bom time, tô achando muito alto essa porcentagem aqui é a favor do Grêmio. Grêmio que venceu muito bem ontem, né? O Atlético Paranaense em casa. A gente vai ter uma base se o Cuiabá é mesmo aquele visitante indigesta agora nessa segunda partida. Mais um time do Sul aí. No seu primeiro jogo não foi muito bem. Vamos ver como é que vai o Cuiabá contra o Grêmio. Mas para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória do Grêmio. Nesse último jogo contra o Atlético Paranaense, pode ter sido a virada de chave aí que o time do Grêmio tá precisando. Jogo 8, Bragantino e Corinthians. Resultado mais comum quando essas duas equipes se enfrentam é 1-0, 5 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 15 encontros, o Bragantino jogando em casa ganhou 4 vezes, houve 6 empates e o Corinthians ganhou 5. Nos gols tá bem equilibrado, 15-13 a favor do Corinthians. Nos últimos 27 jogos, o Bragantino ganhou 8 vezes, houve 8 empates e o Corinthians ganhou 11. Na temporada passada, o Bragantino ganhou os 2 jogos, em casa por 1-0 e como visitante também 1-0. Dá pra ver que entre eles aí são poucos gols, né? Já os números de aposta tá assim: 2.0 para o Bragantino, 3.40 para o empate, 3.50 para o Corinthians. A porcentagem do jogo, 46% para o Bragantino, 28% para o empate, 26% para o Corinthians. O Corinthians estava até jogando tranquilo contra o Juventude, estava bem com aquela cara de partida que vai empatar. Mas aí, né, com o primeiro gol que estão dizendo que foi falha do Cássio. Tudo bem que ele demorou, né, para chegar na bola. E agora o segundo gol, sim, foi falha dele, não tem nem discussão. Mas antes de tomar esses 2 gols, vamos dizer que por falha, né, o Corinthians estava suportando bem o ataque aí do Juventude. Querendo ou não, o Corinthians é um time que tem uma boa defesa. Eu falei nos últimos vídeos que o problema do Corinthians sempre é o ataque, faz poucos gols. E nesse confronto aqui, né, são 2 times que, entre eles, marcam poucos gols. Para esse jogo aqui eu tô indo seco na vitória do Bragantino, mas é um jogo que cabe um duplo aí tranquilo, no empate também. O Bragantino ele venceu ontem o Vasco, então tá indo com moral aí para essa partida, né? Jogo 9, Atlético Mineiro e Cruzeiro, mais um clássico aí entre eles, na Arena MRV. O resultado mais comum entre eles é o 1-0, 10 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 38 encontros, o Atlético Mineiro jogando em casa ganhou 16 vezes, houve 7 empates e o Cruzeiro ganhou 15. Muito equilíbrio nos gols, 49-47 a favor do Atlético Mineiro. No geral, 76 jogos entre eles, o Atlético Mineiro ganhou 26 vezes, houve 18 empates e o Cruzeiro ganhou 32 vezes. Já nas odds, para essa partida, tá assim: 1.83 para o Atlético Mineiro, 3.50 para o empate, 4.20 para o Cruzeiro. A porcentagem do jogo, 51% para o Atlético Mineiro, 27% para o empate e 22% para o Cruzeiro. Pense num joguinho complicado, né? A gente sempre pensa que o Atlético Mineiro é o favorito, jogando em casa, na nova casa MRV, mas o Cruzeiro, pelo menos nas últimas partidas, tem levado sempre a melhor.
teve alguns empates aí nesses últimos jogos, mas o Atlético Mineiro ainda não venceu o Cruzeiro em casa, hein? Devido a esse mini tabu, né? Parece que os jogadores do Cruzeiro vêm com uma vontade a mais, né? Quando é contra o Atlético Mineiro. Eu tô indo de Atlético Mineiro e Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer mais uma vez na casa do Atlético, já podemos chamar isso aí de tabu, hein? Jogo 10, Atlético Paranaense e Internacional, hein? Jogaço. O resultado mais comum quando essas duas equipes se enfrentam é o 2-1. 7 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 19 encontros, o Atlético Paranaense jogando em casa ganhou 11 vezes, houve 5 empates e o Internacional ganhou apenas 3 vezes. A diferença de gols, 26-16 a favor do Atlético Paranaense. Nos últimos 41 jogos, o Atlético Paranaense ganhou 15, houve 9 empates e o Internacional ganhou 17 vezes. Os números de aposta para essa partida, 1,95 para o Atlético Paranaense, 3,60 para o empate e 3,60 para o Internacional. A porcentagem do jogo, 48% para o Atlético Paranaense, 26% para o empate e 26% para o Internacional. O Atlético Paranaense está vindo de uma derrota aí contra o Grêmio, já o Internacional um bom resultado, ou não, né? Excelente resultado contra o Palmeiras fora de casa. Ainda teve o luxo de perder um pênalti. Se o Internacional jogar todas as suas partidas como jogou ontem, tem condições de ir muito longe aí na Copa Sul-Americana, no Brasileirão. É aquela coisa, né? Começo de campeonato, os times estão se entrosando, né? Apesar de ter jogados regionais, mas o nível é outro, né? E para essa partida aqui, o Atlético Paranaense jogando em casa é um time difícil de ser batido. O Internacional ganhou muito bem aí do Palmeiras. Porém, para essa partida aqui, eu tô indo de empate seco entre eles. Mas se você tem o costume de jogar triplos, essa aqui é uma partida que eu colocaria, viu? Porque depois dessa vitória do Internacional em cima do Palmeiras, nada impede, né, do Internacional ir bem também na casa do Atlético Paranaense. Jogo 11, Vitória e Bahia, clássico baiano, hein? Acho que se pegar o Paysandu e Remo, Vitória e Bahia e Atlético Mineiro e Cruzeiro, eu acho que só esse ano são os times que mais se enfrentaram, viu? Em 2024. Quando essas duas equipes se enfrentam, Vitória e Bahia, o resultado mais comum é o 1-1. 9 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 31 encontros, o Bahia jogando em casa ganhou 12 vezes, houve 11 empates e o Bahia ganhou 8 vezes. No geral, 64 partidas entre eles, o Vitória ganhou 22 vezes, houve 21 empates e o Bahia ganhou 21 vezes, hein? Que equilíbrio aqui, hein? Diferenças de gols, 85-80 a favor do Vitória. Uma informação bem relevante aqui, o Vitória não perdeu nenhum dos seus últimos 4 jogos. Os números de aposta para essa partida tá assim, 2,60 para o Vitória, 3,20 para o empate, 2,80 para o Bahia. A porcentagem do jogo, 36% para o Vitória, 30% para o empate e 34% para o Bahia. Mais um clássico. Para essa partida aqui, apesar dos números estarem bem equilibrados, é como se não existisse, porque esse clássico aqui é um dos mais disputados do Brasil. Sempre a diferença de gols entre eles é muito pouca. Essa partida aqui da Loteca 11-10, o jogo 11, Vitória e Bahia, eu não tinha nem percebido, mas eu já estava indo de duplo. Depois que eu vi que eu já tinha colocado 3 duplos, então eu tive que pensar bem. E para essa partida aqui, eu tô indo de vitória do Vitória. Aqui, se eu fosse colocar um duplo, eu também colocaria um duplo no empate. Jogo 12, Ponte Preta e Coritiba. Nos últimos 3 encontros, a Ponte Preta jogando em casa ganhou 9 vezes, houve 3 empates e o Coritiba só ganhou uma vez. A diferença de gols, 26-11 a favor da Ponte Preta. Nos últimos 27 jogos, a Ponte Preta ganhou 9, houve 7 empates e o Coritiba ganhou 11. Equilíbrio nos gols, 35-35. A última vitória do Coritiba como visitante foi em 2005. Nossa! A Ponte Preta não perde em casa há 7 jogos. Então, muitas informações aí que tá totalmente a favor da Ponte Preta, hein? Os números de aposta para essa partida tá assim, 2,70 para a Ponte, 3,0 para o empate e 2,75 para o Coritiba. A porcentagem para esse jogo, 35% para a Ponte, 31% para o empate e 34% para o Coritiba. Olhando os números aqui, dá para ver que tá bem equilibrado. O Coritiba, né, no Campeonato Paranaense não conseguiu chegar aí na final. Ponte Preta também, outra equipe que estava muito tempo sem jogar. Partida difícil.
Vamos saber aí como é que tá as duas equipes agora no começo desse Campeonato Brasileiro. Mas, para essa partida aqui, eu tô indo seco na vitória da Ponte. Não dá, né, para desprezar esse histórico aqui e essa vantagem da Ponte Preta, um tabu gigante ali. Desde 2005, né, o Coritiba não vence a Ponte. Então, vamos ver, né? Vamos ver se a Ponte Preta consegue manter esse tabu aí. Jogo 13, Atlético Goianiense e São Paulo. O resultado mais comum desse confronto é o 2-1. 4 jogos terminaram com esse resultado. Nos últimos 8 encontros, o Atlético Goianiense jogando em casa ganhou 5 vezes, houve um empate e o São Paulo só ganhou 2 vezes. A diferença de gols 16-9 para o Atlético Goianiense. Nos últimos 16 encontros, o Atlético Goianiense ganhou 5 vezes, houve 3 empates e o São Paulo ganhou 8. O Atlético Goianiense, pelo menos nos seus últimos 18 jogos, um gol ele conseguiu fazer. Os números de aposta para essa partida tá assim: 3.10 para o Atlético Goianiense, 3.20 para o empate, 2.30 para o São Paulo. A porcentagem da partida: 30% para o Atlético Goianiense, 29% para o empate, 41% para o São Paulo. Não sei se vocês estão sabendo, né? O Carpini não é mais treinador do São Paulo. Até o presente momento, quando estou gravando esse vídeo, o São Paulo está sem treinador. Se por acaso sair a notícia e vocês quiserem deixar aí nos comentários, fique à vontade. Apesar que tá muito em cima, né? Se chegar um treinador hoje ou amanhã, não vai fazer muita diferença, porque é muito pouco tempo para treinamentos. São Paulo, né, que jogou ontem contra o Flamengo, deu o placar óbvio, né? O Flamengo venceu a partida. Já o Atlético Goianiense vai jogar hoje contra o Botafogo. Uma ótima partida aí pra gente assistir, e é bom que já vai valer aqui pro jogo 13 e 14, para entender melhor como é que vem os dois times, né? Bom, pelo que vem apresentando os dois times, eu tô indo de Atlético Goianiense seco. O Atlético Goianiense tem uma vantagem melhor aí quando joga contra o São Paulo em casa. O São Paulo realmente não vem numa boa fase desde o Campeonato Paulista. Aqui no Brasil é complicado, né? Se um treinador não dá resultado, é mandado embora mesmo. Deu pra ver muita diferença aí do Dorival para o Carpini, né? Com o Dorival, o São Paulo jogava um pouquinho melhor, um pouquinho mais bonito, mas com o Carpini tava difícil. E agora tem que ver, né? Quem é que vai ser o novo treinador. É isso. Agora, jogo 14, Botafogo e Juventude. O que eu trago de informação aqui é que nos últimos 6 encontros, o Botafogo jogando em casa ganhou 3 vezes, houve 2 empates e o Juventude só ganhou 1 vez. A diferença de gols, 10-7 a favor do Botafogo. Nos últimos 12 encontros, o Botafogo ganhou 3 vezes, houve 5 empates e o Juventude ganhou 4 vezes. Aqui total equilíbrio, né? 14-14 nos gols. A última vitória do Juventude contra o Botafogo como visitante foi em 2004. Nossa, eu já tava achando 2005 muita coisa, né? Agora 2004 aqui. Jogando em casa, o Botafogo não perdeu seus últimos 5 encontros contra o Juventude. Então, além de tabu, ainda tem mais esses 5 jogos aí que o Juventude não consegue vencer. Os números de aposta para essa partida tá assim: 1.90 para o Botafogo, 3.50 para o empate, 4.0 para o Juventude. A porcentagem do jogo: 50% para o Botafogo, 27% para o empate, 23% para o Juventude. Uma prova de fogo aí pro Botafogo. Como eu disse ali no jogo 13, né? Botafogo e Atlético Goianiense jogam hoje, um contra o outro. Então, uma boa partida aí pra gente assistir e analisar como é que vem esses dois times. Botafogo precisa muito dessa vitória aí, tanto hoje como a próxima, né, contra o Juventude. Acredito que contra o Juventude vai ter muita dificuldade, porque é um time que defende muito bem. E para essa partida aqui, mesmo o Juventude tendo um histórico ruim de não conseguir vencer o Botafogo na casa do Botafogo, eu tô indo de empate seco nessa partida. Dependendo, né, de como vá o Botafogo hoje contra o Atlético Goianiense, pode ir com a perna pesada aí na próxima rodada aí, que é domingo. Bom, pessoal, as informações do vídeo foram essas. Quero agradecer mais uma vez aí por todo mundo que se inscreveu. Conseguimos passar da marca de 2.000 inscritos. Uma grande vitória aí para o canal. Eu só tenho a agradecer. Vendo tudo isso que tá acontecendo, só dá mais energia de continuar fazendo os vídeos. É muita motivação. E é isso. Espero que as informações aqui do vídeo ajudem aí nos seus palpites. Se inscreva aí no canal, curta, compartilhe. Se você tem algumas informações aí dos times, aquela informação fresquinha aí, fique à vontade para deixar nos comentários. Ajuda muito a melhorar mais e mais os nossos palpites. Desejo boa sorte aí para todo mundo na Loteca 1110. Acabei de dar uma olhada aqui, não saiu o prêmio para os 14 pontos da Loteca 1109, então o prêmio 750 mil, hein? Apenas 2 pessoas conseguiu fazer 13 pontos, vai levar 11.767 reais. Então é isso, pessoal, motivação a mais aí, boa sorte para todo mundo nesse final de semana. Fui!